sabe um dia alguém venha me socorrer. Ô Vilma querida, boa tarde querida, que bom que você está aqui nessa sala de oração. Naira, boa tarde, bem-vinda. Tudo bem, Adéio? Tudo bem, Adeilson? Oi, Regiane, já vou lhe chamar. Já vou lhe chamar. Me levantei de um salto e ele me perguntou: que queres que eu te faça? E eu lhe respondi: mestre, que eu torne a ver. Jesus, filho do rei Davi. Ouvindo Paulo de Brito, pastor da igreja Maranata, na Barra da Tijuca, falando sobre o cego Jericó. Acho que vocês não conhecem esse louvor. Eu não estou nostálgico não, tá? E eu não sou mais cego, não. Vamos ouvir um pouco do pastor Paulo de Brito. Já já eu vou chamar a minha convidada nessa tarde, Helena. Que bom, Helena, você aqui. Da mesma forma, Débora. Oi, Edna, querida. Boa tarde. Conhece, né? Que bom, Inaíra. Homem de Deus. Otorrinolaringologista, mas um homem de uma igreja abençoada lá no Rio de Janeiro. Na estrada sempre alguém que nunca compreendeu por que está vivendo. É o meu querido Paulo de Brito falando sobre Se não houver Jesus, cego de Jericó. na vida não há luz e nada satisfaz. Mande um aviãozinho aí embaixo do seu celular para os seus familiares, seus amigos. Manda. Pegue agora o aviãozinho e manda para eles. É só obedecer. Levante, ele te ama. Flávio, querido, É o mestre que te chama. bem-vindo. Nos abençoou ontem à noite com palavras poderosas sobre as boas notícias de esperança, tirando toda a dúvida, caindo por terra. Jesus tem compaixão de mim. Dani, querida, bem-vinda. Parou então. Ô, Leandrinho, bem-vindo, meu santo. E eu não sou mais cego, não. Bem-vindo, Jéssica. Graça e paz, querida. Ele parou então, mudou meu coração. E ele vai fazer isso nesta tarde. E eu não sou mais cego, Deixa eu chamar a minha amiga, ver se ela está aqui. Ela já deve estar. Ela já vai entrar. Constância. Maravilha ter a Constância com você aqui. Oi, graça e paz. Olá, querida. Graça e paz. Boa tarde. Estou aqui desfrutando do louvor do pastor Paulo de Brito. Você conhece? Não, pastor, eu não conhecia. Mas muito lindo. É, da velha guarda. Muito lindo mesmo. Isso, né? atrás da multidão. Olha só, vamos. Há sempre alguém que para
há sempre alguém que vê. Que lindo, né? Lindo. Por isso estou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Fala sobre o cego de Jericó. Amém. É, eu percebi, muito lindo, muito lindo. Passou por Jericó. Olha. E muitos o seguiam. E o Senhor passará a tarde, né? Nessa sala de oração aqui. Por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo se cego via. Aleluia. Eu creio. Creio, Senhor. Quando ele me chamou, me levantei de um salto e ele me perguntou: Olha lá. que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Diz Jesus nesta tarde para todos nós. Ele vai responder os nossos pedidos, as nossas orações. Filho do rei Davi. Muito bem. Introduzindo esta sala de oração com esse louvor do meu querido pastor Paulo de Brito. Ele já esteve por muitas ocasiões na Comunidade da Graça, Igreja Maranata, no Rio de Janeiro. Ele é um otorrinolaringologista, médico, mas um pastor, um ministério rico, grande, abençoado. E eu fiz questão de, por conta do desafio desta tarde, que vamos receber a palavra poderosa que o Senhor já confiou a Regiane, uma pastora da Comunidade da Graça da Zona Norte, que tem graça, tem vida de Deus, tem unção, e que nessa tarde ela vai compartilhar o desafio a todos nós. Então, Regiane, querida, eu queria deixar você na liberdade e eu vou, na medida em que você for compartilhando, eu vou te auxiliando, se você permitir. Com certeza. Por favor. Graça e paz, pastor, meus irmãos, né? A sala de oração, que lugar maravilhoso mesmo. Um lugar para a gente buscar ao Senhor, né? Lugar de clamar ao Senhor os milagres de Deus sobre as nossas vidas. Vamos abrir a palavra em Marcos 10, do 46 ao 52. Nós vamos ler sobre o cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, mas o Senhor, ele falou muito ao meu coração, né? Porque nós temos que aprender muitas coisas com o cego de Jericó, né? Com Bartimeu. O Bartimeu, ele tinha uma vida muito sofrida, porque ele era pobre, ele mendigava, né? E ele ficava ali sobre a sua capa, mendigando todos os dias, uma vida de opressão, uma vida muito difícil.
Mas só que ele sendo cego, e a gente conhece, né, sabemos disso, que normalmente o cego, ele desenvolve outras habilidades, né? Então, acaba tendo um olfato, a audição extraordinária, porque Deus prepara dessa forma. E ele, com a audição dele, né, extraordinária, ele ouviu que depois eles, olha só, Jesus, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, ele estava sentado ali. Mas quando ele ouviu, ele começou a clamar. Mas ele clamou incessantemente. E muitos ali falavam, cala-te, fica quieto. Queria repreender Bartimeu. E a gente tem que estar muito atento nisso, porque nós temos as nossas causas para clamar. Mas só que quando nós somos repreendidos ou alguém nos dá uma palavra de desânimo e a gente deixa. Mas Bartimeu, ele foi muito insistente. E ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não abriu mão do que ele queria. Amém. Ele muito determinado. Muito bom. E me chama muito a atenção a história de Bartimeu. Por quê? Porque ele era um homem de coragem. Você imagina, ele não tinha a visão. Além disso, ele clamava pelo que ele escutava. Mas ele precisaria de alguém para levá-lo até o mestre. Mas Jesus, no momento que Bartimeu, que ele clamava ali, que ele pedia ao Senhor, e enquanto outros o repreendiam, mas Jesus o ouviu e falou, traga-o para mim. E aí, aqueles que repreendiam Bartimeu, foi até ele no verso 49, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Foi o momento da vitória de Bartimeu, porque ele teve que ser conduzido até o mestre. Mas ele teve uma dificuldade enorme ali, porque ele dependeria de alguém para levá-lo até o mestre. E nós não dependemos de ninguém para ir até o mestre. Aleluia! Nós temos acesso direto ao mestre e muitas vezes nós não valorizamos isso. Bartimeu teve muito mais dificuldade do que nós hoje. Que nós podemos ajoelhar, orar, clamar e o mestre, ele fará sobre as nossas vidas. Glória. Ele nos dará a direção, ele promove a cura, ele nos promove todas as nossas necessidades, ele nos dá estratégia, ele age ao nosso favor e ele escuta o nosso clamor. Porque no verso 50, quando fala, e ele, Bartimeu, lançando-se de si, a sua capa, ele tirou a capa dele. Eu pensando nessa capa, eu imagino como ele mendigava. Ele estava sobre essa capa. Então, ali, ele recebia, né? As moedas, ele devia ter o que ele recebia, porque ele ficava ali mendigando. Então, era toda a vida dele aquela capa. Porque ele estava ali, é uma vida toda. Mas ele teve o desejo, eu quero me aproximar do Senhor, eu desejo a cura. Amém. Ele foi muito corajoso, muito insistente, enquanto outros o repreendiam. Então, nós temos que estar muito atentos no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque quantas repreensões algumas pessoas querem fazer sobre a nossa vida. Até mesmo nos desanimando referente à nossa fé, referente ao que o Senhor quer fazer na nossa vida. E nós temos que aprender muito com Bartimeu nessa tarde, né? Essa história que falou muito ao meu coração. Temos que clamar, temos que buscar ao Senhor, porque Ele está aqui agora, para nós, por nós, para receber o nosso clamor,
para operar nas nossas vidas. Amém. E assim, e Bartimeu, ele se apresentava numa condição muito restrita. Ele teria todos os motivos. Vou ficar aqui. Mas ele creu, ele desejou e ele buscou. E aí, olha o que o mestre fala para ele. Que queres que te faça? Então, Jesus te pergunta hoje, que queres que eu te faça? Então, nós temos que saber o que também definir. Qual é o nosso desejo? Nós temos que ser objetivo, porque Bartimeu, ele não pensou duas vezes. Ele falou, mestre, que eu tenha vista. Ele queria apenas enxergar. Mas a obra que Jesus faz nas nossas vidas, quando nós pedimos algo para Ele, olha a resposta de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Porque Aleluia. o Senhor, Ele quer nos abençoar. Mas Ele curou Bartimeu, deu vista a Bartimeu. Mas Ele deu a salvação. Vai, a tua fé te salvou. Aleluia. É uma vida salva. Então ele foi liberto daquela opressão, ele foi liberto, sabe, daquela situação, daquela verdade que até aquele momento era na vida dele. Mas ele decidiu, eu vou sair dessa. Muito bom. Então nós temos que decidir, eu vou sair dessa, eu vou dar esse passo de coragem. Muito E nós bom. temos que viver essa fé, viver essa presença de Deus, desejar. E nós temos hoje na nossa casa, né, que estamos aí todos presos aí, mas com o Senhor é hoje, é agora. O Senhor fala, o que queres que eu te faça? Muito bom. Então, da mesma forma que este cego clamou, creu, e nada foi impeditivo na vida dele. Então, Deus me mostra muito claramente nessa passagem, né? Nós temos que pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Muito bom. Porque quando nós falamos, porque olha só, porque Bartimeu, né, interessante que ele não enxergava, então, né, nem Bíblia tinha, era pelo que ele escutava, e hoje nós temos a palavra de Deus, né, à nossa disposição, que a gente pode ler, orar, e o Espírito Santo nos revela. Nós estamos muito mais amparados. Então é só clamar e buscar ao Senhor que nós vamos alcançar a nossa vitória, porque Deus, Ele quer sim. Ele cura, Ele salva, porque junto com o que nós pedimos, vem também a salvação para a nossa casa. Porque Deus não vai só dar cura. Ele vai curar e vai salvar. Amém. Então a obra dele é completa. Como tem várias situações aqui na Bíblia, né, de pessoas que se apresentavam endemoniadas. Deus as libertou, mas também salvou. Muito Então, legal. o Senhor, Ele faz uma obra completa mesmo para tirar a gente daquele mundo de Muito opressão, de engano, porque nós somos deixados de lado. Muitas vezes, más palavras foram lançadas sobre as nossas vidas. Até mesmo pelas pessoas mais próximas, porque não conhecem ao Senhor. Olha, você não vai dar em nada. Mas não é isso que Deus fala. Porque Bartimeu, ele tinha todas as características da situação que ele vivia ali. Ele teria tudo para falar, nasci pobre, vou morrer pobre e vou continuar mendigando. Mas ele não, ele se posicionou, ele desejou, ele clamou, ele buscou e ele alcançou. Aleluia. Então ele quer que você alcancemos também. Essa Aleluia. palavra é maravilhosa, né? Ela me traz um conforto, ela me traz um ânimo enorme. Ela é desafiadora. Para realmente a gente clamar e buscar o quê? O improvável, e buscar aquela cura que o médico falou que não tem, é buscar realmente assim aquele emprego, porque o mercado está todo travado, as empresas estão com dificuldade. Nós cremos, como Bartimeu creu para a cura dele e não desistiu, nós temos que crer e não desistir para buscarmos o que Deus tem para nós. Então, realmente assim, e interessante porque, como diz em João, né, 14:6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas só que Bartimeu, ele teve a revelação disso.
Porque quando ele ouviu falar de Jesus, olha, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele vai me dar a cura. Então é isso que nós temos que viver para a gente alcançar o que Deus tem para nós. Glória a Deus. Glória a Porque Deus. o Senhor, ele é poderoso para mover. Sempre quando chega aquela situação que agora não vai ter jeito, é naquela que Deus quer agir, é naquela que a tua fé aumenta, é naquela que você busca, é naquela que você clama. Glória Porque a Deus. quando nós estamos todos bem, muitas vezes o que acontece? A gente deixa de buscar Isso mesmo, cara. o Criador. A gente muda, né, de foco. E isso não agrada ao Senhor. E eu gostaria de comentar com os irmãos o seguinte, que o cego não é só aquele que não vê, porque quando a gente vê aqui, né, que Bartimeu tinha um problema mesmo visual, físico, mas só que quantos de nós, muitas vezes, nós não queremos ver? Porque a gente até vê algumas coisas que tem que serem mudadas, ou em nós, ou dentro da nossa casa, em alguma situação, ou até mesmo mudar de emprego. Ah, mas eu não quero procurar não, porque dá muito trabalho, né? Porque irmão, a bênção traz um desconforto gigante pra gente. Quando você quer melhorar, mudar de patamar, você tem que sair do conforto. Ah, eu vou orar mais, eu vou buscar a Deus, então eu vou acordar de madrugada, você vai dormir menos. Isso mesmo. Então, as coisas de Deus, elas também precisam de empenho. E muitas vezes nós não queremos ver. E isso é uma cegueira. Porque nós estamos o quê? Com os nossos olhos perdidos, nós estamos sem foco, nós estamos acomodados, nós estamos desanimados. Muito bom. Então, nós estamos sem esperança. Então, o que acontece? Quando os nossos olhos se encontram assim, isso é uma cegueira também. Então, nesta tarde, Deus, assim, Ele primeiro falou muito comigo que realmente, assim, qual é o seu problema, né? O que você não está enxergando? Como que tem sido os teus olhos? Os teus olhos têm esperança? Têm perspectiva? Você vai ter que sair do seu conforto para você buscar ao Senhor, porque este cego, ele ficou totalmente desconfortável, ele teve que encontrar muita gente ali, porque aqui no versículo, no verso 48, ele fala assim, e muitos o repreendiam. Não era 1, 2, 3, eram muitos. Não desistiu. Agora aí nós. E o Senhor, assim, o que seus olhos nesse momento estão enxergando? A gente tem que fazer uma avaliação, sabe? Porque muitas vezes a gente busca o Senhor e a gente não é muito assertivo. Porque a gente não quer enxergar, mas quer a bênção. Isso mesmo, isso mesmo. Então, tá, Deus quer fazer uma obra na minha vida, eu estou buscando uma cura, mas tenha certeza, Deus quer salvar. Você quer a bênção, mas você também quer o Criador? Você quer o Salvador? Então, nós temos que estar muito, muito focados nisso. É realmente abrir os nossos olhos, né? Porque se eu enxergo rancor, se falta o perdão dentro de mim, o que eu enxergo? Eu não tenho amor dentro de mim. O que você enxerga? Então, nós temos que, como Jesus abriu a visão aqui de Bartimeu, ele quer nessa tarde abrir os seus olhos. Aleluia! Abrir os seus olhos espirituais para que venha se manifestar o perdão dentro da tua vida, porque o perdão te amarra. Ah, mas para eu alcançar essa bênção, eu vou precisar disso? Vai. Precisa abrir os olhos para o perdão. Você precisa amar. E o sinônimo de amar é serviço. Nós temos que servir as pessoas. O próximo, neste momento, não é o vizinho, é dentro da sua casa mesmo. É isso mesmo, é isso aí. O seu próximo é aquele ali que está precisando de você, que é o teu filho, que é a tua sogra, que é teu irmão, que é quem que está aí juntinho do seu lado?
esse daí. E nós precisamos abrir os nossos olhos, porque às vezes a gente enxerga só o que está lá fora. Mas só que primeiro é aqui dentro. Primeiro sou eu, abrir os meus olhos, realmente amar. Esses olhos realmente assim para o serviço para o próximo, para que a gente venha ter compaixão, para que a gente venha abrir os olhos para a misericórdia. Amém. Porque Jesus, o Bartimeu falava, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas só que eu peço, eu clamo, eu oro, mas os meus olhos têm que serem abertos, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês Mateus 6, 22 e 23. Aqui nesse versículo, vocês vão ver que realmente o que ilumina o nosso corpo são os nossos olhos. A palavra diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, é a palavra de Deus dizendo que o que realmente é a candeia do corpo, o que ilumina o nosso corpo, porque o nosso corpo fica até doente se os nossos olhos não estão enxergando o que deveria, o que Deus quer que eu enxergue, né? Porque nós fomos criados com um propósito por Deus. E nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, nos desenvolver nisso. Porque cego não é só aquele que tem deficiência física, como o Bartimeu. Cego também são aqueles que não querem ver o que tem que ser visto. Eita, nós! E aí, a ausência da visão, né? Essa ausência da visão é uma dificuldade grave, é mesmo. Nossa, eu acho que não dá nem para se colocar assim no lugar de Bartimeu, né? É muito difícil quando a gente começa a pensar e se colocar no lugar dele. Mas pior ainda é a cegueira espiritual. Ai. Porque Jesus, ele curou. Se vocês lerem na Bíblia, tem várias curas de vários cegos. Tem. Ele curava, irmãos. E Jesus, ele curava e cura, e ele opera, e ele transforma, ele muda a história. Mas o que eu quero comentar com vocês é que muitos o rejeitaram e não quiseram enxergar o que ele veio em carne aqui para nos mostrar. Ele quer que nós voltemos os nossos olhos para Deus. Porque as coisas, tudo que é material, nos prende. Mas só que nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Jesus, ele já veio em carne, já passou aqui, foi crucificado, hoje ele está à destra do Pai. Amém. Ele passou tudo isso para que os nossos olhos voltem para Deus e muitos o rejeitaram. Na própria palavra fala. Mas, só que hoje à tarde ele quer que nós voltemos os olhos para ele. Aleluia. E para que a gente venha alcançar esses milagres, sabe? O que é impossível mesmo. Então Deus quer fazer isso na nossa vida. Em todas as áreas. E este cego realmente assim, ele teve um posicionamento ali que ele teria todos os motivos, humanamente falando, que ele poderia ficar quietinho. Eu nasci assim e vou ficar assim. Mas aquele cego teve a manifestação, aquele desejo de ter Deus, aquele desejo de ver a glória de Deus se manifestando na vida dele. E nós temos que, eu acho que com muito mais facilidade do que Bartimeu, porque nós temos todos os recursos hoje, né? Nós temos a palavra, nós estamos aqui na sala de oração, é para clamar e crer mesmo que Deus vai trabalhar nesse impossível aos olhos humanos. Eu creio. Amém? Amém. E aí, para finalizar, né, eu gostaria de abrir com vocês Isaías 33, do 15 ao 16. Só para vocês verem, assim,
que quem vai habitar nas alturas com o Senhor? São aqueles que fecham os olhos para o mal. É o que diz a palavra. O que anda em justiça e fala com retidão. O que arremessa para longe de si o ganho de opressões. O que sacode das suas mãos todo o presente. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. E fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. Amém. As suas águas serão certas. Glória a Deus. Glória Então, a Deus. realmente, os nossos olhos, eles têm que estarem abertos e muito atentos para nós não nos envolvermos com o mal, com as concupiscências da carne, com que é o pecado, né? Então, nós temos que realmente nos afastar do que desagrada ao Senhor, porque são esses quem fechar, quem não participar. Aqui fala fechar os seus olhos para não ver o mal. Significa você não participar do que é mal. E aí você vai habitar nas alturas. E ele fala que o seu pão, até o suprimento, que é a provisão, o seu pão lhe será dado. Aleluia. E as suas águas serão certas. Então nós teremos água. É água mesmo. É a presença de Deus, é o Espírito Santo na Amém. nossa vida. Amém. E nós vamos buscar e crer. Amém. Então é isso. Muito bom. O Bartimeu, né? Nessa situação. E hoje nós podemos nos inspirar nele mesmo, porque nós temos todos os recursos e buscar e abrir os nossos olhos para as coisas de Deus aí. E é milagre, com certeza, em nome de Jesus. Amém. A história do cego Bartimeu, ela tem muitos desdobramentos. E a minha alegria maior é saber que estamos aqui, e independente de quem seja, todos nós estamos com o mesmo propósito, ou seja, orarmos. Porque há pastores aqui nessa sala de oração, pastoras, né? Pastora Marta, esposa do pastor Adilson, está aqui na sala de oração conosco. A Carmen, pastora da comunidade em Diadema, em Mauá, também está aqui. A pastora Neuza, pastora da comunidade em Diadema, está aqui conosco. Você que está nessa sala de oração, que é um pastor da sua casa, que é uma pastora da sua casa, você está aqui. E quando eu ouvia tudo com muita atenção sobre a história deste cego, duas coisas ficam muito claras. Existe a cegueira natural, essa de nascença, e a cegueira espiritual. Jesus cura ambas. Jesus tem poder para curar ambas. Tanto a cegueira, né, de nascença, quanto a cegueira espiritual. Nenhuma das duas eu poderia dizer que é mais grave. As duas são terríveis. Porque quem não vê, limita, né, a sua vida. Mas também quem não tem visão dos céus abertos, tendo uma visão natural, vive como uma pessoa muito limitada na Terra. Então, eu queria fazer um convite diferente nessa tarde. Você tem sempre participado conosco, ouvindo, eu tenho, né, visto aqui as respostas, tremendo, Deus está falando comigo, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas agora chega o momento de cada um de nós termos uma decisão. Por exemplo, a mulher de Ló, que não tinha uma visão dos céus abertos, sabe o que ela disse para o marido dela? Por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Ela era cega. Sabe qual foi a resposta do marido dela? A resposta de Jó? Jó disse para ela, você fala como uma louca. E Jó encerra sua jornada na Bíblia, no capítulo 42,
verso de número 2, dizendo assim: Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Ele também era cego. Ele era temente a Deus, mas era cego. Como Bartimeu. Ele via, mas não via o mundo espiritual. Mas no capítulo 42, no verso de número 2 em diante, ele diz assim: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que olhos são esses, irmãos? Que olhos são esses, queridos, que estão nesta sala? São os olhos espirituais. E nós precisamos, nesta tarde, realmente clamar por uma visão aberta do céu sobre a nossa vida. Uma visão aberta dos céus sobre aqueles pedidos que você já colocou aqui, que daqui a alguns minutos nós vamos orar. Precisa pedir uma visão aberta sobre os teus olhos, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu trabalho, sobre o teu emprego, sobre a nossa nação. Nós precisamos olhar todo esse cenário com os olhos abertos e os olhos do céu na terra, e não com os olhos humanos. Os olhos humanos enxergam caos. Mas os olhos de Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. E você acha que o Senhor não está vendo esse cenário todo no mundo? Você acha que o Senhor não está vendo esse cenário dos políticos que estão a favor ou contra esse hidróxido de cloroquina aí? Uns são a favor, outros não são. Uma doideira. Precisamos orar, irmãos. E eu quero convocar você nesta tarde. Quero convocar você que está nessa sala de oração. Por exemplo, Regiane, presta atenção. A pastora Marta, que está aqui na sala de oração, e a Carmen, vão ouvir o que eu acabei de receber da Marta. A Marta disse assim: Pastor Valmir, tudo bem? O Adilson tem sentido muitas dores. Ela disse isso agora. Enquanto você estava falando, eu recebi. Estou com ele no hospital. A pressão do olho está muito alta. Está sendo medicado e será avaliado amanhã pelo médico que o operou. O médico que nos atendeu está conversando com o médico na possibilidade de fazer outra cirurgia amanhã, com a equipe do glaucoma, para não correr risco de perder a visão. As dores são intensas. Creio nas orações do corpo. Obrigada, pois temos acompanhado nas salas de oração e temos sido muito abençoados. Então, veja, o assunto de hoje, o Espírito Santo trouxe para nós este assunto: visão, cegueira, olhos abertos. Então, queridos, assim como nós vamos orar pelo Adilson, assim eu quero que você peça por você. Eu vou pedir por mim. Eu quero ter os olhos abertos, os olhos espirituais. Eu quero ter os céus abertos diante dos meus olhos. Isso não pode ser feito pela Regiane. Não pode ser feito por mim. Nós precisamos, cada um aqui, dizer: Senhor, eu sou como o cego Bartimeu. Não sou cego de nascença, mas sou cego para ver os céus abertos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre o meu trabalho. Eu preciso, Senhor, abrir os meus olhos, e o Senhor tem poder para me curar. Mas o Senhor também tem poder para curar, como o Adilson, que está, neste caso, com um problema na sua visão, na sua vista, no seu globo ocular. E nós vamos orar. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho no meu coração algo muito forte. O Adilson vai testemunhar do milagre da cura física. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos orando por você, Adilson. Nós estamos orando pela tua casa, querida.
eu estou comprometido em orar por você. E eu estou certo que o Senhor vai operar um milagre na tua vida. Eu já estou orando por você, tá, Adilson? Enquanto eu falo, a Bíblia diz, estando eles falando, o Senhor ouve. Estando eles orando, o Senhor responde. Amém. O Senhor responde. O Senhor, tu és Deus, Pai. Então nós vamos fazer isso agora. Regiane, levante a sua voz. Mas como você que já tem essa ousadia, você agora clame. Diz a palavra de Deus, clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Amém. Eu sei que você crê, Marta, pois você também, como eu, crê no mesmo Deus, no mesmo Jesus. E Ele vai fazer isso na vida de todos nós e também na vida do teu amado marido Adilson. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois que você orar sobre isso, então eu vou abrir aqui os pedidos de oração. Por favor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos apresentamos diante do teu altar, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Tu és Deus, tu és Rei, Pai. O milagre que o Senhor fez, Pai, no cego Bartimeu, Pai. Pai amado, tira toda a cegueira, Pai amado, dos nossos olhos, Pai, nesta tarde, Senhor. Pai amado, abre, Pai amado, os nossos olhos, Senhor, que venhamos enxergar o que é verdade, Pai amado. Abra os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para o perdão, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor, que nós venhamos amar, Pai amado. Abra os nossos olhos para a misericórdia, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor, para que se cumpra o teu querer em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Pai, abra os nossos olhos para o casamento, para os nossos filhos, Senhor. Abra os nossos olhos para a nossa vida secular, Senhor, para o trabalho. Abra os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Livra-nos da cegueira espiritual, Pai. Pai amado, nós desejamos abrir os nossos olhos, Pai amado, para termos, Senhor, o Senhor na nossa vida, Pai. O Senhor, Pai. O teu Santo Espírito em nós, Pai. Nos movendo, Senhor. Eu clamo pelo teu mover, eu clamo pelo teu poder, Pai amado. Nós precisamos de ti. Nós cremos, Senhor, na morte de cruz, Pai amado. Nós cremos na obra maior que o Senhor já fez, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor. Pai amado, livra-nos, ó Deus, de olharmos o que é mal. Porque, como disse Isaías, Pai, que habitará nas alturas aquele que fecha os olhos para o mal. Abra os nossos olhos para o bem. Abra, Pai amado, os nossos olhos para a esperança, Pai. Que sejamos um povo persistente, perseverante, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, ajuda-nos, Senhor. Tu és Deus, Tu és Rei, Pai, para abrir os nossos olhos, Senhor, espirituais, Pai. E fazer desta tarde um marco, Senhor. O que tem nos cegado que caia por terra. Aleluia. Que todo medo caia por terra em nome de Jesus. Que todo mal que foi lançado sobre as nossas vidas que caia por terra, porque os nossos olhos estão voltados para Ti, ó Deus. Aleluia. Para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Para a Tua glória, Pai. Nós cremos. Amém. Então, anote, por favor. Vamos ser objetivos por causa do tempo. Lastimo que este Instagram ele tenha tempo. Misericórdia. Tá. O pastor Adilson eu já anotei. Então você vai levantar a voz junto comigo. Vamos orar pela Laís. Rita, ela mora aqui no litoral e ela está acompanhando-nos nas nossas celebrações e também na sala de oração. Ela pede oração porque ela está com sintomas de Covid. Ô, Rita! Nós vamos repreender isso na tua filha agora, em nome de Jesus. Está com sintoma. Sintoma de Covid. Nós vamos orar pela família da Elisângela, como temos feito. Todos os filhos, noras e netos. Vamos orar pela família da Sandra, especificamente pela filha, porque o Senhor já está
quebrando o coração endurecido daquela menina. E o Senhor vai alcançar e salvar a vida da Daphne. Vamos fazer isso. É Daphne, né? É, Daphne. Nós vamos agradecer aqui a oração que temos feito pelo Luciano, pai da, deve ser Carolina. E ele já está melhor, diz ela aqui. Vamos louvar a Deus. O Luciano parou? Oi? O Luciano está melhor? Está melhor, graças a Deus. E a Núbia vem aqui também agradecer as respostas, né, das orações feitas sobre o senhor José Valério. Ele amanheceu sem febre, aleluia! Glória a Deus! Ele estava na UTI, estava entubado com Covid, já amanheceu sem febre e ele vai sair dessa UTI vivo, restaurado em nome de Jesus. E nós temos aqui a nossa querida Odete, que pediu tanto por orações em relação ao Nicolas, e ela vem agradecer tudo o que Deus já fez. Até os recursos já foram levantados e o Nicolas vai poder fazer esse exame. São esses, querido. Amém. Então, tem louvor, tem gratidão, tem de tudo. É assim que funciona mesmo. O Senhor age. Seria incoerente nós orarmos todos os dias e não temos aqui respostas. É verdade. Nosso Deus tem boca e fala, tem olhos e vê, tem mãos e toca. Glória a Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos o pastor Adilson, Pai. Visita ele nesse hospital, nesse momento, Senhor. Pai amado, nós cremos num Deus, Pai amado, como um milagre que o Senhor fez em Bartimeu, Pai. Pai, visita o pastor Adilson, Senhor. Eu declaro a cura sobre a vida do pastor Adilson no nome de Jesus, Pai amado. Pai amado, livra o Pai de uma outra cirurgia, Senhor. Pai amado, eu declaro, Pai, a visão dele 100% restabelecida, Pai. Tira todo o mal-estar, tira toda a dor, Pai amado. Pai amado, restaura a visão, restaura, Pai, para a Tua glória, Senhor. Nós cremos, Pai, no Teu agir, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Um milagre, Senhor, um milagre, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ele é um pastor da Tua igreja, Senhor. Precisamos dele, Senhor, Pai, curado, de uma forma sobrenatural, Pai. Eu creio, no nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, eu apresento a Rita, Pai, que está com sintoma de Covid, Pai. Pai, visita ela, Senhor, livra ela dessa doença em nome de Jesus. Pai, a Laís, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Pai, a Laís deste sintoma do Covid. No nome de Jesus, Pai, restaura a saúde dela, Pai, que ela não tenha este vírus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu apresento a família da Elisângela, Senhor, os seus filhos, nora, netos, ó Pai. Senhor, visita, eu declaro que a família da Elisângela é Tua, Pai. Pai amado, que as Tuas promessas se cumpram na família da Elisângela, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Tu és Deus, Tu és Rei, Pai. Nesta casa, Pai, servindo ao Senhor, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, Senhor, de Jesus. Para a Tua glória, Pai, eu apresento a família da Sandra, Senhor, visita a Daphne, Senhor, visita, Senhor, a Daphne, Pai, cuida dela, Senhor, traz a Daphne para ti, Jesus. A Daphne é Tua, Pai. Visita ela, que ela tenha experiência com o Senhor. Completa, Pai amado, essa obra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, a família da Sandra, Pai, em especial a Daphne, Senhor. Ela é Tua, para a Tua glória. Ela é tua. Senhor, nós agradecemos, Pai, pelas bênçãos. Pelas bênçãos do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. Obrigado pela vida do Luciano, Pai, porque ele está melhor, Senhor. Continua cuidando dele, Pai. E ele, Pai, receba, Pai, a plenitude do Senhor sobre a vida dele, 100%
Pai amado, restabelecido, Jesus. Sim, Senhor. Pai amado, obrigado pela vida do Senhor José Valério, Pai, que já não tem febre. Senhor, obrigado, Pai, Senhor. cura, completa a obra de cura na vida do Senhor José Valério, restaura ele, Pai, Sim, que ele Senhor. saia dessa UTI, Pai amado, em nome de Jesus, saúde para ele, Pai. No nome Senhor, de nós Jesus. agradecemos pela vida do Nicolas, por tudo Te que o Senhor já agradecemos, fez, te Pai, louvamos, pelos Senhor, recursos que pelo o teu Senhor já cuidado, pela tua preparou, resposta, Pai. pela tua Nós te providência. louvamos, Pai. Completa, Obrigado, Pai, Jesus. a cura na vida Tu do não Nicolas, falhas. Pai. Blinda Jesus, tu ele, não Senhor, falhas. e que ele Jesus, seja tu não 100% falhas. Tu és o mesmo, Jesus, tu restabelecido, és o Pai. mesmo, Tudo Jesus. para a tua glória, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. 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 Que sala é essa, hein? Que é Uma isso? bênção. Uma bênção, pastor. Glória a Deus. Deus é bom. A palavra dele é fiel e poderosa. Ela é lâmpada para os nossos pés. Se você que está nessa sala de oração, nesta tarde, foi enriquecido, foi tremendamente ministrado, coloque um likezinho, coloque as mãozinhas agora para a gente realmente considerar o que o Senhor está fazendo em todos nós. Coloque aí, quero ver. Coloca aí. Coloca as mãozinhas aí. Isso, Jéssica, muito bom. Isso, Leila, muito legal. Ô, Edilson, glória a Deus, glória a Deus. Coloca as mãozinhas aí. Coloca as mãozinhas. Isso, Adeilson, maravilha. Edna. Oswaldinho, pastor Oswaldo, maravilha. Você é um homem de Deus, um profeta. Aleluia, Núbia. Ô, Marcela, continuamos orando pelo papai, Marcela. Isso mesmo, Elisângela, Madu, Edna, Tancinha. Ô, Greca, Marcela, maravilhosa. Ô, aleluia, Eli. Glória a Deus, Eliane. Isso mesmo, Paula, preciosa. Carmen, querida. Senhor, abençoe vocês no decorrer desta tarde. O dia não acabou. O Senhor vai fazer mais ainda. Amém. Ele é poderoso, diz Efésios 3:20, para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nossa vida. Prepare-se para uma tarde especial, para algo sobrenatural da parte do Senhor, falando com você, levando você será levado para maior tempo de intimidade. Você não tem o que fazer mesmo e você vai dizer, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou para a palavra, eu vou para o meu quarto, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar, eu vou clamar, não só por mim, mas por todas as outras questões que o Senhor colocar no seu coração e no meu coração. E o Senhor vai responder. Amém. Obrigado, viu, preciosa? E eu Obrigada, esta pastor. live, encerro essa sala de oração com o meu querido Paulo de Brito. Grande abraço. Amém. Um abraço, pastor. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Tem compaixão de todos nós. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego.